Colocar para gravar. Pronto. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos nossos seminários integrados do PMPQ-BM, aonde na manhã de hoje, nesse finalzinho da manhã, teremos a oportunidade de conhecer mais um pouquinho do que é desenvolvido em uma das IES associadas, que é a UERN, né, a Instituição Apostou Vinculada. E aí, antes de passarmos a palavra para a nossa palestrante, até como forma de situar um pouquinho a todos que fazem parte do programa, eu vou apresentar um pouquinho, né, aqui da nossa IES, da UERN. Então, gente, a UERN, ela fez parte do grupo inicial de IES que formou o PMPQ-BM, das 8 IES associadas iniciais, né? Então, iniciou suas atividades em 2014, e ela se encontra sediada na cidade de Mossoró, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Isso aqui tem uma vista aérea da região central. Mossoró é a segunda cidade do estado, ela está localizada lá no extremo oeste do estado, quase fronteira com o Ceará, a mais ou menos uns 260, 270 quilômetros da nossa capital, Natal, e mais ou menos 230, 240 de Fortaleza. Ela chega a ser um pouco mais perto de Fortaleza do que de Natal. A IES associada mais próxima da UERN é a IES da Bahia, distante mais ou menos uns 400 quilômetros. Bem, Mossoró tem uma população total de aproximadamente 278 mil habitantes, né, segundo estimativas do IBGE, um IDH de 0,72. É uma cidade de clima semiárido, bem quente o ano todo, né, as temperaturas constantemente são acima de 30 graus, e dependendo da época do ano, 37, 38, né, para quem vem de fora, para quem vem do sul, né, acho que sente bem o calor. Nosso bioma característico é a caatinga, e ela é endêmica em algumas doenças negligenciadas, tais como doença de Chagas, leishmaniose e hanseníase. Ela é famosa também por os seus eventos, né, dos quais o Mossoró Cidade Junina, né, o São João, no mês de junho, é um dos mais conhecidos, né, atraindo milhares de turistas, e sua economia se baseia fortemente na parte de agropecuária, na agricultura irrigada, na produção de sal, de petróleo, e a cidade possui 3 IES públicas. A UERN, né, aqui representada, da Faculdade de Ciências da Saúde, a Federal Rural do Semiárido, da UFESA, do qual nós temos vários professores que fazem parte do PMPQ-BM, além dos docentes da UERN, e uma outra IES, que é o IFRN. Além das instituições públicas, Mossoró também contém várias instituições privadas que contêm cursos da área da vida, dos quais, em várias delas, nós temos egressos nossos como professores e até coordenadores de cursos. Então, o mercado de trabalho é importante, né, para os nossos egressos, além da parte, né, de indústria, por aí vai. Ao longo dos anos, nós tivemos um certo crescimento no número de centros entrando, né, mas atualmente é na faixa de 10, aproximadamente isso por ano. E temos atualmente um corpo discente formado por 18 alunos de mestrado, dos quais 7 são bolsistas, 4 CAPES e 3 CNPq, e 18 alunos de doutorado, né, dos quais 6 são bolsistas CNPq, 3 CAPES e uma bolsa da nossa agência de fomento da FAPERN, né? Então, ainda é um gargalo a quantidade de alunos sem bolsas no nosso programa, mas temos evoluído de forma significativa se comparado aos anos anteriores, mas ainda é um gargalo importante. Atualmente, nós temos 12 docentes associados, 8 da UFESAS e 4 da UERN. E para o desenvolvimento dos projetos associados aos alunos, nós temos alguns laboratórios, tanto na UERN quanto na UFES. Na UERN, por exemplo, nós destacamos o Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular,
né, a qual estou vinculado, que desenvolve principalmente pesquisas na área de doenças negligenciadas, né? Para isso aqui nós temos o apoio, o grande apoio do ambulatório de doenças de Chagas da Faculdade de Ciências da Saúde, é um dos pacientes são recrutados. Então, esse laboratório se dedica principalmente para a avaliação de aspectos moleculares e imunológicos da doença de Chagas e de outras doenças infecciosas, e tem como docentes vinculados eu, Thales, né, professor Micás, professor Elane, professor Vogel e professor Kleber. Além desse, nós temos o laboratório de neurologia experimental, né, onde são desenvolvidas pesquisas na área de neuroanatomia funcional e comparativa, né, de caracterização neuroquímica de centros subcorticais, e tem como docentes vinculados professor Rodolfo e professor Fausto. Na UERN ainda nós temos o laboratório de fisiologia e bioquímica de plantas, vinculado à professora Cíntia, no qual são desenvolvidos estudos na área de fisiologia do estresse em plantas e o potencial, né, biológico, sobretudo antimicrobiano, antioxidante e prospecção fitoquímica de produtos vegetais da região. E na UFESA nós temos também vários outros laboratórios vinculados ao programa, dos quais um deles é o laboratório de vacinologia e imunologia aplicada, né, vinculado ao professor Silvestre, onde são desenvolvidas pesquisas na área de imunodiagnóstico de Corynebacterium pseudotuberculoses, além do desenvolvimento de vacinas recombinantes para linfadenite e caseose. Temos também o laboratório de morfofisifarmacologia, vinculado a professor Emanuel e professor Micácio, onde são desenvolvidos pesquisas relacionadas aos aspectos imunológicos das doenças de Chagas e de doenças com deposição de imunocomplexos, além da avaliação da atividade biológica de produtos naturais em células de animais e dos mecanismos celulares e moleculares de doenças pulmonares. Temos também um laboratório de microbiologia clínica, vinculado ao professor Caio, onde são desenvolvidas pesquisas relacionadas ao mecanismo de resistência dos microbianos no contexto de saúde pública. Bem como o laboratório de biologia celular e molecular, vinculado à professora Michele, onde são desenvolvidas pesquisas de purificação, caracterização e aplicações biotecnológicas de lectinas de plantas, e avaliação do perfil fitoquímico e aplicações de preparações vegetais. E, finalmente, o Laboratório de Biologia Tecidual e Desenvolvimento, vinculado à professora Cibele, bem como a professora Diogo, e o Laboratório de Processamento Histopatológico, onde são investigados os efeitos de fármacos fitoterápicos e outras substâncias sobre o sistema reprodutor e fertilidade, que será a temática da palestra de hoje com a professora Cibele. Nossos principais financiadores são os tradicionais, né, a CAPES, CNPq, a nossa agência de fomento, FAPERN, né, com a concessão de bolsas, o FINEP para aquisição de equipamentos e editais internos da UERN, da UFESA, né, para financiamento de algumas pesquisas, e, muito recentemente, em processo de implantação, sessão de bolsas institucionais. Bem, era isso. Isso aqui é uma foto, uma parte do nosso corpo docente discente, né, na época de um simpósio que fizemos no final de 2023, e que iremos repetir em breve. E agora, né, eu passo a palavra para a professora Cibele, deixa eu tornar ela apresentadora aqui, que vai falar um pouquinho das pesquisas que ela desenvolve juntamente ao programa, né, e aos seus alunos. Cibele, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Não sei se você já consegue compartilhar. Muito obrigada, Thales. Deixa eu ver aqui como é que eu faço compartilhar tela. Eu nunca sei compartilhar, então eu vou compartilhar tudo, porque é o único jeito de fazer o negócio dar certo. Aí vocês me falam se tá aparecendo, tá? Peraí. Tá aparecendo. Apareceu? Pronto. Bom, eu queria agradecer, eu não vou ver vocês no momento, então eu queria estar agradecendo ao convite do professor Thales e do programa, de forma geral, né, para apresentar um pouco das nossas pesquisas. E aos participantes, acredito que tem alguns alunos meus e alguns alunos que me conhecem e alguns que não me conhecem. Então, eu sou
formada em engenharia biotecnológica, na verdade em biotecnologia, depois eu fiz a parte da engenharia, a complementação, e fiz mestrado em biologia celular, estrutural e aplicada, pela biologia geral e aplicada. Doutorado também e o pós-doc. E por que eu tô falando tudo isso? Para eu contar o que a gente trabalha no laboratório hoje, eu vou dar uma leve resumida na trajetória do desenvolvimento das minhas pesquisas, porque tudo isso faz sentido, porque eu não me desvencilhei de nada do que eu já trabalhei. Ao contrário, eu continuo com a mesma linha de pesquisa, que eu acho que é o mais interessante para os discentes hoje em dia. Quando a gente vai fazer a escolha de seu trabalho, de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado, a gente tem que pensar muito, não só em publicação, que é o que as pessoas querem, quantidade, quantidade, quantidade. Mas a gente tem que pensar em qualidade da publicação e, mais importante que isso, a gente tem que pensar no que a gente gostaria de trabalhar, que pudesse ser algo que pudesse levar para a vida inteira. Pensando assim, eu sempre pensei assim, porque eu tive orientadores que me comentaram sobre isso desde a época da minha graduação. O que eu gostaria de trabalhar que me daria gás para trabalhar a vida inteira. Então, só para vocês entenderem, tudo começou, na verdade, lá na graduação, mas oficialmente com as pesquisas publicadas e os ensaios que eu realizo hoje no laboratório em questão. Só um minutinho, gente. Pronto. No laboratório em questão, começou lá no meu mestrado, quando eu comecei a trabalhar com o primeiro fármaco que eu vim a conhecer, que era a sibutramina. Para quem não sabe, a sibutramina é o inibidor de recaptura de noradrenalina e de serotonina. Ela foi descoberta como um ansiolítico, mas aí perceberam que ela tinha uma atuação muito mais como uma droga anorexigênica como ansiolítica. E aí ela começou a ser empregada nos processos de tratamentos de obesidade. Com base nisso, saiu vários estudos na literatura, na época, né, em 2000, né, 1990 e poucos, para 2000, 2003, 2005, 2007. Começaram a sair vários trabalhos sobre a sibutramina e as repercussões do impacto dela na saúde cardiovascular. E aí ela começou a ser proibida em alguns países, mas em alguns não, como no Brasil. E por que ela não era proibida? Porque ela era uma droga de êxito para o emagrecimento na época. Hoje todo mundo sabe que tem o Ozempic, o Mounjaro, que a gente também quer trabalhar com isso logo, logo. Um dos doutorandos vai querer trabalhar com isso, eu vou descrever para vocês. Mas na época, ela era o suprassumo do mercado. Então, não era proibido no Brasil. Na verdade, a Anvisa permitia, né, sobre laudo médico, para poder utilizar para emagrecimento. Só que não se sabia muito sobre as repercussões dela na fertilidade, na reprodução. Pensando que ela é um inibidor de recaptura de noradrenalina e serotonina, o que isso impactaria no reprodutor? Bom, lá no meu mestrado, então, a gente foi pesquisar um pouquinho sobre a sibutramina, sobre as influências dela na fertilidade, especificamente na qualidade espermática e fertilidade de animais. Porque a gente sempre usou, eu sempre usei, o modelo experimental de roedores, né? Ratos ou camundongos. ênfase em ratos, que eu acho mais fácil de manipular, mas eu já trabalhei com os dois. E a gente começou a tratar esses animais com a sibutramina para avaliar um pouquinho do impacto sobre a qualidade espermática. O tratamento a gente escolheu de acordo com um período específico da reprodução. Então, como eu posso explicar para vocês? Existem várias janelas de tratamento. Poderia ser agudo, subcrônico, crônico, tanto faz. Mas tudo depende do foco da pesquisa. No nosso caso, a gente queria ver qualidade espermática e fertilidade. Então, a gente escolheu um tratamento subcrônico de 28 dias, que a gente chama de tratamento de espermatocitotoxicidade. Por quê? Porque a gente trata os machos por um período de 28 dias, que é a metade do tempo do ciclo espermatogênico do testículo. Nossa, tá falando grego, Sibeli. Vamos lá, laboratório de reprodução. Então, a gente tem como foco a reprodução masculina ou feminina. No caso, aqui eu estou falando da masculina. Então, o foco vai ser nas gônadas, principalmente, e nos órgãos acessórios. Quando eu falo das gônadas, estou falando dos testículos, que são os órgãos sexuais reprodutores masculinos, que produzem as células, os gametas masculinos, que são os espermatozoides.
Para isso, essas células, né, as células que fazem parte dos testículos, que são as células germinativas, elas vão entrar em processos de mitóticos e depois meióticos para que se formem os espermatozoides. Então, o foco da nossa pesquisa era investigar o impacto da sibutramina sobre possíveis alterações durante a espermatogênese e depois da espermatogênese, lá no epidídimo, que é um órgão acessório do sistema reprodutor. O epidídimo, ele é o órgão que é responsável pela maturação espermática. O que significa? É a capacidade do espermatozoide em adquirir habilidade fértil e móvel. Então, o espermatozoide ele é feito no testículo, mas ele não é fértil nem móvel. Ele vai adquirir essa habilidade quando passar pelo epidídimo. E nessa passagem, né, ele sofre esse processo de maturação espermática. E a passagem no epidídimo, ela é muito mais muscular do que movimento. Como assim? Se o espermatozoide sai do testículo sem a habilidade móvel, não é ele que vai percorrer o epidídimo. É o epidídimo que vai fazer com que ele percorra. Então, como que vai fazer? Por contração muscular. Células musculares que envolvem as camadas do epidídimo vão contrair esse ducto único e vai fazer com que esse espermatozoide transite por esse órgão até chegar no finalmente. E nesse trânsito, ele adquire a capacidade fértil e móvel. E por que eu tô falando tudo isso? Porque isso é o foco das minhas pesquisas. Interferir tanto na espermatogênese no testículo quanto na maturação no epidídimo causam impactos na fertilidade. Ou você tem ausência de células reprodutivas dos gametas masculinos, ou danos na formação desse gameta, na espermatogênese, ou você tem problemas de qualidade espermática. Esse gameta existe, ele é bem formado, só que ele não tem habilidade móvel suficiente, ou ele não tem capacidade fertilizante, ou traz qualquer outro tipo de problema relacionado a isso. Então, focar tanto no testículo quanto no epidídimo é muito importante. Com isso, lá no mestrado, a gente fez essa pesquisa com a sibutramina, tratando os animais por 28 dias, né? E observando os efeitos. Não vou falar todos os resultados. Vou trazer aqui aquilo que conta uma história sequencial do que a gente faz no laboratório hoje e, ao mesmo tempo, deixar a cereja do bolo do que é interessante na reprodução, porque tem muita gente aqui que não é da reprodução. E eu vou fazer vocês começarem a gostar de reprodução. Quando a gente tratou os animais, a gente reparou que a sibutramina realmente emagreceu os animais. Não tinha o que falar. Ela emagreceu os animais. Eles diminuíram a ingestão de ração. E a gente fez a eutanásia, né? Coletou os órgãos. A gente reparou que tanto o epidídimo, quanto a próstata, quanto a vesícula seminal desses animais reduziram de peso. O testículo não alterou em nada. Então, não tem aqui até no meu gráfico aqui, ó, no meu gráfico aqui dá para mostrar, né, esse resultado. Não tem o testículo aqui porque ele não alterou, mas tem o epidídimo, a próstata e a vesícula. Quando a gente observou isso, ficou aquela dúvida. Nossa, a sibutramina é uma droga que inibe recaptura de noradrenalina e serotonina. Então pode ter um efeito aí por causa da serotonina, que pode ter um feedback com o sistema, né, endócrino. Então mexer um pouquinho nas concentrações de LH ou FSH e aí na produção de testosterona. E talvez por isso que reduziu o peso desses órgãos, porque eles são andrógeno dependentes de estímulos de hormônio testosterona. Mas eles também são inervados pelo sistema nervoso simpático, autônomo simpático. Então, eles respondem a estímulos da noradrenalina. E a sibutramina é um inibidor de recaptura de noradrenalina, deixando a noradrenalina mais tempo na fenda sináptica, realizando seus efeitos. Quando a gente para pensar assim, a gente foi olhar a dosagem hormonal dos animais. Não alterou em nada. Opa, então não é endócrino, é neuro. Então, a gente foi ver o impacto da sibutramina relacionada a esses órgãos andrógeno dependentes, né, mais inervados pelo sistema nervoso simpático, né, e ver o que aconteceu com relação a tratamento com a sibutramina. Ah, outra coisa, a gente viu que a fertilidade desses animais tinha diminuído. Então, peraí, os órgãos diminuíram de peso, a fertilidade diminuiu, mas o testículo estava inalterado e os hormônios inalterados. Quando a gente foi olhar o epidídimo, a gente viu que a contagem espermática no epidídimo estava menor, mas o testículo não. Quer dizer, produzia-se espermatozoides normalmente,
mas tinha menos espermatozoide no epidídimo. Por quê? E a menos não faz sentido. Poderia ser que saíam mais espermatozoides. Ou a melhor hipótese, o tempo de trânsito desse espermatozoide era acelerado. Por quê? Com a noradrenalina mais tempo na fenda sináptica, provocava maior atividade contrátil das células musculares e isso fazia com que o epidídimo, contraindo mais, acelerasse o trânsito desses espermatozoides. Então, eles fossem eliminados mais rápido. E com isso, eles não tinham tempo suficiente de ficar no epidídimo para adquirir a maturação espermática. Então, eles perderiam a habilidade fértil e móvel. Resultado, fertilidade diminuída. Foi o que nós observamos e comprova isso. Ah, mas só nisso, nessa introdução, assim, nesse achismo, vamos para a farmacologia para provar. Pegamos o tecido, colocamos num banho de órgãos, que é o que nós fazemos muito hoje em dia, ainda não no laboratório, mas em colaboração, os alunos vão trabalhar com isso, que é uma das nossas frentes, né? Colocamos o tecido no banho de órgãos, o epidídimo, né, desenovelado, e colocamos a sibutramina em contato direto com esse tecido, para ver, primeiro, se aumentava a atividade contrátil desse tecido. Aumentou. A gente consegue ver aqui por esse gráfico aqui, esse primeiro aqui, que aumentou a força, a tensão contrátil desse tecido. Quer dizer, ele contraiu mais, muito mais. E aí, a gente consegue reparar nesses gráficos laterais aqui, que a contração foi, ó, essa mudança aqui, ó, essa alteração de onda aqui, que a gente fala, né, de curva, significa que o tecido contraiu muito mais rápido com menos noradrenalina. Quer dizer, quando eu coloco noradrenalina no tecido, ele tem que contrair. Com a presença da sibutramina, precisou colocar menos noradrenalina e ele contraiu mais rápido por causa disso. Ou colocando a mesma quantidade de noradrenalina, ele contraiu muito mais forte. Nisso, a gente reparou que a sibutramina realmente fazia a aceleração do tempo de trânsito baseado na atividade contrátil desses tecidos. Primeiro ponto, primeira linha de pesquisa que eu gostaria de trabalhar com fármacos que mexessem ou alterassem, né, a atividade contrátil dos tecidos. Então, a gente vai focar muito nisso a partir de agora. Aí, no meu doutorado, eu decidi mudar um pouquinho. Eu não. Foi com o conselho da banca mesmo, porque eu trabalhei com sibutramina da graduação até o mestrado. E tinha muitos resultados e muita coisa ainda para se fazer. Um professor falou assim para mim, o professor André Pupo, Sibeli, você vai ser especialista em sibutramina ou em reprodução? Eu falei assim, não, em reprodução. Então, ele foca em outras coisas interessantes para você. E aí, eu foquei em outra coisa, graças à minha orientadora, a professora Vilma Kempinas, que me deu essa dica. O quê? No mestrado, eu trabalhei com drogas que inibiam recaptura de noradrenalina e serotonina. Então, eu mexia muito com o sistema nervoso autônomo, né, e reprodutor. No doutorado, a gente quis pensar diferente. Não, vamos mexer um pouco sobre reprogramação fetal, minha outra vertente do laboratório, da biologia do desenvolvimento. O que é a reprogramação fetal? Todo feto nasce programado. Todo bebê, na verdade, todo embrião se desenvolve na vida intrauterina e depois o feto, ele cresce, ele se desenvolve, matura, dentro, né, da barriga da mãe, como a gente pode falar, e naquele ambiente protegido, ele é programado. Ele é programado a desenvolver tudo que ele precisa no tempo correto, na janela correta, ao longo da vida dele. Só que quando algum interferente, seja fármacos, substâncias, contaminantes, estresse, qualquer tipo de interferência, ocorra durante a gestação, especificamente em janelas do desenvolvimento, principalmente embrionários, nós temos uma reprogramação desse feto, uma reprogramação fetal. Quer dizer que agora esse feto ele vai se adaptar a esse ambiente que sofreu injúria e ele vai se modificar. Às vezes, essa adaptação causa alterações grotescas, que a gente chama de teratogenia, e esse feto acaba não sendo viável. Às vezes, não. Ele só se adapta, sem alteração morfológica, simplesmente funcional. E às vezes até sem alteração funcional aparente. A gente só vai descobrir a longo prazo que ele vai ter algum tipo de alteração ou surgimento de algum tipo de doença que, na verdade, a origem foi lá na vida intrauterina. Isso é reprogramação fetal. E isso é muito conhecido, tá? Sobre tratamentos durante a vida gestacional que causam repercussões iniciais ou tardias no feto, ou na prole, que a gente fala, né?
E aí, no meu doutorado, eu fui trabalhar com a betametasona, que é um glicocorticoide, né, utilizado no que a gente chama de terapia antinatal hoje em dia. O que é a terapia antinatal? Mulheres com riscos de parto prematuro, entre 24 e 34 semanas de gestação, elas são tratadas com a betametasona, né, para que aconteça o amadurecimento fetal pulmonar. Então, a gente garante aí uma menor mortalidade e morbidade fetal, porque o pulmão desse feto, nessa janela de 24 a 34 semanas, ele está desenvolvido, mas ele não está maduro, ele não é hábil a respirar ainda. Então, com o estímulo, com o tratamento, com a terapia da betametasona, acelera-se essa maturação fetal, reprograma-se esse pulmão para que ele consiga ser hábil a respirar, né? E assim diminuir as chances de mortalidade fetal. O problema é que o glicocorticoide, o nosso organismo inteiro como um todo tem receptores para glicocorticoides. E se a gente está acelerando a maturação no pulmão, que tem receptores, e nos outros órgãos, o que acontece? É claro que a gente não vai banir esse tratamento, porque ele garante uma redução de mortalidade. Mas é interessante estudar impactos desse tipo com fármacos, porque a gente evitar os efeitos colaterais ou efeitos adversos a longo prazo. E nesse caso, a betametasona não se tinha muitos estudos sobre os impactos no reprodutor, né, destes animais expostos na vida intrauterina e principalmente nem em gerações subsequentes, o que a gente chama de reprogramação fetal multigeracional, entre gerações, que é a transmissão das características hereditárias, ou por epigenética, ou diretamente por alteração mesmo, no caso, multigeracional. E aí veio a betametasona para fechar com chave de ouro meu doutorado e trabalhar com ela, né? A gente tratou as ratas prens com betametasona na dose de 0,1 miligramas por quilograma nos dias, na janela específica do desenvolvimento dos roedores que mimetizassem esse tratamento antinatal, que eram nos dias 12, 13, 18 e 19 da gestação de roedores. Lembrando que roedores têm uma gestação de 20 a 21 dias, né? De 21 dias. E aí, quando esses filhotes nasceram, a gente avaliou esses filhotes. Todo o desenvolvimento desses filhotes, o desenvolvimento reprodutor deles, tá? Então, a gente avaliou ali separação prepucial para machos, abertura vaginal para fêmeas, contagem de mamilos para os dois. Por quê? Por que se deve avaliar essas coisas? Porque qualquer tipo de alteração no reprodutor causa picos hormonais diferentes. E alterações desses picos hormonais, quando eles não acontecem no dia exato que eles deveriam acontecer, causa distúrbios no sistema reprodutor. Por exemplo, a instalação da puberdade em roedores. Ela é caracterizada como a separação prepucial para machos e a abertura vaginal para as fêmeas. Então, o prepúcio do macho, ele se descola quando o macho atinge a puberdade, por causa de um pico de testosterona. Assim como a vagina da fêmea abre quando tem um pico de estrógeno, atingindo a puberdade. Se a gente tem uma oscilação desses hormônios, a gente tem possivelmente uma aceleração ou um atraso dessa separação prepucial ou da abertura vaginal. E isso é um problema, porque pode repercutir em impactos a longo prazo. Com a betametasona, nesse primeiro trabalho aqui mostrando, eu observei os animais foram reprogramados. Como eu soube disso? Pelo peso inicial ao nascimento. Todo filhote que nasce com peso reduzido abaixo de normal é reprogramado, por algum motivo, tá? E quando a gente foi ver a influência disso, né? No caso, aqui a gente viu que os hormônios deles estavam alterados, que faz sentido, eles foram reprogramados. E uma vez com alteração hormonal, qual é o impacto sobre o reprodutor? Vários. A gente teve atraso da separação prepucial, a gente teve atraso no desenvolvimento desses animais. E aqui, por exemplo, eu estou mostrando um pouquinho da histologia, que é o nosso carro-chefe do laboratório. Então, perdão. Eu trouxe essa bagagem comigo, do doutorado, do mestrado que eu aprendi, e é o que a gente desenvolve no laboratório hoje em dia. As avaliações histológicas desses testículos, das gônadas desses animais. E aqui na avaliação histológica, a gente viu que os túbulos seminíferos dos machos tratados com betametasona na vida intrauterina estavam alterados. Não estavam tão normais quanto os animais do grupo controle, certo? Além disso, teve alteração também no epitélio e no estagiamento desses animais. O que é o estagiamento aqui, que eu posso mostrar? Que é esses números aqui, ó, dinâmica da espermatogênese.
É uma das análises que nós fazemos no laboratório. Quando a gente avalia histologicamente o testículo, a gente não avalia só se ele está normal ou não. A gente avalia a normalidade desse testículo, se ele está normal, se as células germinativas estão presentes ou ausentes, se há células morrendo, né, células com processo apoptótico, degeneração de grupos celulares, esfoliação de grupos celulares, ausência de grupos celulares, tudo isso é avaliado com a histologia testicular. Mas, além disso, a gente também avalia a dinâmica do processo da espermatogênese. Olhando na lâmina, a gente consegue avaliar se esses túbulos seminíferos estão fazendo a espermatogênese corretamente, passando por todas as fases, no que a gente chama de estágios do túbulo seminífero, que são 14 ao todo. E nós avaliamos em cima desses estágios, do estágio 1 ao 6, 7 a 8, 9 a 13 e o 14 especificamente. E isso tudo revela pra gente se esse túbulo seminífero está num processo espermatogênico correto ou se há um desbalanço na produção espermática, baseado no processo de espermatogênese normal. E a gente observou isso na beta-metasona, para os machos. Quando a gente foi olhar as lâminas histológicas, né, vendo essas alterações, a gente viu que a maioria dos túbulos seminíferos tinham alterações de esfoliações das células, né, ou um desprendimento das células germinativas, indo aqui, ó, igual na figura, para o lúmen dos túbulos seminíferos. Isso não é normal. A gente marcou e viu que as células germinativas estavam sendo levadas junto com as células de Sertoli, que são uma população de células somáticas do túbulo seminífero, né? E isso é uma alteração. Possivelmente a beta-metasona reprogramou esse testículo, né, essas gônadas, de maneira que eles não produzissem espermatozoides suficientes, né, ou não tão viáveis. Para as fêmeas aconteceu a mesma coisa. As fêmeas reprogramadas com a beta-metasona tiveram um atraso na abertura vaginal. Aqui são fêmeas adultas, mostrando aqui ó, uma linhazinha. O que é essa linhazinha, Sibeli? Significa que a vagina da fêmea, que deveria abrir com 35 dias, no máximo, chegou com 70 dias ainda sem abrir completamente. Esse atraso significa que não teve aquele pico hormonal necessário. Então, há uma disfunção hormonal nesses animais, que vai repercutir ao longo da vida desse animal. Quando nós fizemos análise nas fêmeas, né, com relação às gônadas, aí a gente vai avaliar agora o ovário, né, e também o útero, né. O ovário, a gente avaliou a quantidade de folículos, e foi tudo bem, tudo normal. Só que quando a gente vai avaliar o útero, que é o órgão que carrega para a gestação, a gente foi medir, né, o epitélio desse útero. Na verdade, a gente foi medir os tecidos uterinos, né? O epitélio, o miométrio, o perimétrio. E medindo, a gente viu que o endométrio desses animais, tá? O endométrio desses animais estava diminuído e o miométrio estava aumentado. Aí veio a primeira dica. Eu estudei no mestrado, né, sobre inervação. E se o miométrio está alterado, se ele está maior, será que não vai ter algum impacto com relação a estímulos nervosos, né? Células musculares mais desenvolvidas, então será que elas não contraem mais? E será que isso não pode repercutir na fertilidade desses animais? E um endométrio menor, será que não foi por estímulo hormonal que estava alterado, porque estava diminuído no grupo da beta-metasona? E foi isso que a gente verificou. Quando a gente fez dosagens hormonais, a gente viu que os hormônios, né, o LH e o FSH desses animais estavam diminuídos, o que repercutia nesse endométrio diminuído. E o mais interessante, a gente voltou lá para a farmacologia, para o banho de órgãos, colocando agora o útero, e foi avaliar a atividade contrátil desse útero. E aqui está essa curva aqui de atividade contrátil, aqui embaixo. Mostrando que esse útero respondeu muito mais ao estímulo do carbacol, que é um estimulante muscarínico, né, de receptores do sistema parasimpático, do que do grupo controle. O grupo beta-metasona respondeu muito maior atividade contrátil. E faz sentido. Se o miométrio está aumentado e ele responde muito mais atividade contrátil, então ele vai ter maior força contrátil. E isso pode ter que tipo de impacto? Pense no qual é a função do útero? Vai gestar? Então, se eu tenho estímulos contráteis muito mais fortes, será que eu posso, por exemplo, impedir uma implantação, porque ele tem uma força contrátil muito maior e talvez não a implante? Ou, se já está gestando, será que não pode ter um problema de distribuição de nutrientes, porque esse útero contrai de maneira mais forte? Ou induzir a perda gestacional, porque se ele está contraindo no momento que não deveria contrair, será que não pode aumentar as perdas gestacionais? Tanto é que a gente viu um pouquinho de aumento de perda gestacional nesses animais. E claro que as análises não foram feitas só na primeira geração. Olha que interessante. Foram feitas na segunda geração. Quer dizer, eu avaliei os netos
dos animais expostos na gestação com a betametasona. E o que eu pude ver, avaliando os netos, que os impactos permaneciam os mesmos. Os filhotes nasciam reprogramados e os impactos no reprodutor continuavam. O mais interessante aqui foi que a gente avaliou a célula de Leydig. E a célula de Leydig reflete uma informação muito importante, que é o que a gente faz muito no laboratório hoje em dia, na histologia. Quando a gente avalia o volume da célula de Leydig, a gente indiretamente está avaliando a produção dessa célula. Por quê? Biologia celular e bioquímica pura, né? Se o núcleo está descondensado, ele está em atividade de síntese. E com atividade de síntese há intensa produção, no caso, produção hormonal. Se eu foco na célula de Leydig, cuja função é produção de hormônios androgênicos, principalmente testosterona, a gente vai ter o quê? Se o volume dessas células de Leydig estiver diminuído, ela vai ter uma baixa produção. Se o volume estiver aumentado, ela tem uma alta produção. Então, quando a gente viu aqui o volume da célula de Leydig diminuído, a gente entendeu que ali estava tendo problemas na produção de testosterona nos níveis adequados. E por isso a repercussão na segunda geração ainda acontecia. Terminei meu doutorado com a betametasona. E agora eu carrego uma bagagem de trabalhos com fármacos, inibidores de recaptura e influências sobre o sistema nervoso simpático, e parasimpático, e agora fármacos que poderiam influenciar a vida intrauterina, promovendo reprogramação fetal. Entro no pós-doc. E agora, o que eu vou trabalhar? Vamos fazer diferente? Eu via fármacos, com o objetivo de ver toxicologia, de impactos negativos. Mas então, e se eu tentar agora pegar um fármaco ou uma substância química e tentar aplicar ele de maneira que não seja um impacto negativo, mas seja um produto, por exemplo? Então, no meu pós-doutorado, a gente trabalhou com uma substância que está no pedido de patente, então não vou entrar em muitos detalhes, mas no meu doutorado a gente trabalhou numa substância para fazer um quimioesterilizante. Utilizar do impacto dela na espermatogênese, e aí vem a parte interessante que eu queria mostrar para vocês, nos túbulos seminíferos aqui, ó, dá para ver certinho a ausência de células germinativas, diferente de um grupo controle, por exemplo, cheio de células germinativas, os túbulos seminíferos da droga em específico, com ausência de células germinativas, mostrando que essa droga, ela diminuía a produção espermática quase zero se exposto no momento, durante o tratamento. E a longo prazo, se a gente reparar aqui, ó, tem aqui as colinhas, ó, 70 dias e 130 dias depois da exposição a essa droga, a gente ainda tinha túbulos seminíferos sem espermatozoides. Quer dizer, que ela não era um quimioesterilizante, mas ela poderia ser um método contraceptivo, que poderia diminuir a eficiência reprodutiva dos animais a curto e médio prazo, e caso parasse o tratamento, ela permitiria o retorno dessa fertilidade. E a gente está aí no processo de patente por causa disso. E aí vem a parte interessante. Vim para a UFERJ com uma bagagem diferente. Eu trago toda a parte histológica que eu aprendi ao longo da minha pós-graduação, mas eu trabalho com enfoque em fármacos e sistema nervoso, e eu também trabalho com reprogramação fetal. Na UFERJ, então, entro no laboratório, entro no programa de bioquímica e biologia molecular, no multicêntrico, e começo a ter meus primeiros alunos. No que trabalhar? No que eu já sabia. Então agora eu vou começar a mostrar para vocês os trabalhos baseados em todas as teorias que a gente já discutiu sobre as drogas ou os fármacos ou tudo que a gente faz no laboratório. Eu vou mostrar especificamente aquilo que já foi concluído, que eu tenho alguns resultados, e eu vou comentar alguns projetos que estão acontecendo. Mas eu só queria saber, porque eu tô falando e eu não tenho certeza até que horas vai. Tô com peso da consciência. Até 12h10, Sibeli, tem ainda uns 20 minutos. Então pronto, então dá certo. Então a gente vai aqui com o nosso carro-chefe. Por que o carro-chefe? Porque foi o primeiro projeto que a gente começou no laboratório, quando eu entrei no programa, e com as minhas primeiras 2 alunas do programa, que foi a Aline e a Joana. E a gente foi trabalhar com quem? Antipsicóticos e ansiolíticos. Então, o nosso foco foi com aripiprazol, um antipsicótico. Lembrando da bagagem que eu trazia já com drogas que mexiam com o sistema nervoso. Utilizando o aripiprazol, a gente já fez 2 vertentes, trabalho com macho e trabalho com fêmea. Nesse trabalho aqui, o trabalho da Aline, foi o trabalho com fêmea. A gente viu o impacto do tratamento do aripiprazol nas fêmeas, na fertilidade de ratas expostas. E o que a gente observou?
O aripiprazol, diferente da sibutramina, por exemplo, ele é uma droga, como que a gente pode dizer? A gente fala que é uma droga suja, porque ela influencia em vários receptores, mas não muito forte em cada um dos receptores. Isso pode trazer até uma certa segurança para ela, dependendo do cenário. No caso do reprodutor, eu posso dizer que ela é segura? Não posso dizer 100% que ela é segura, mas eu posso dizer com relação a animais experimentais, porque a gente fez em roedores. Não posso extrapolar isso para humano de cara. Mas o que eu posso dizer? Que ela tem efeitos sutis, mas ainda tem, nas doses que nós utilizamos, que são doses bem baixas, tá? Nas doses de aripiprazol que nós utilizamos em fêmeas, a gente observou que não teve muita alteração com relação, né, à histologia. Entretanto, a histologia do epitélio uterino teve sim uma leve alteração nos grupos experimentais, principalmente no grupo experimental 2. E quando a gente foi fazer a avaliação bioquímica dessas fêmeas, a gente teve alteração em vários índices, né? Tanto na creatinina, quanto nas proteínas totais, nos triglicerídeos, na albumina, no colesterol. Tudo isso está relacionado a um desbalanço que esse tratamento provocou e que vai ter impactos indiretamente no reprodutor. E finalizou, né, que a gente não teve tantos impactos específicos na histologia, mas quando a gente foi fazer o teste de fertilidade dessas fêmeas, essas fêmeas apresentaram sim uma alteração no comportamento sexual. Quer dizer, um quadro geral dessas fêmeas, elas não estavam intoxicadas, mas elas apresentavam alterações específicas e pontuais que impactavam sobre a reprodução delas, a fertilidade delas. Quando a gente ia para macho, no trabalho da Joana, nós observamos quase as mesmas coisas. Não eram resultados absurdos, assustadores, como, por exemplo, foi o da sibutramina, que diminuiu e alterou a atividade contrátil absurdamente. Mas a gente tinha, sim, alterações, principalmente na motilidade espermática desses animais, que foi alterado no grupo da menor dose, e também no comportamento sexual, parecidíssimo com o do tratamento de fêmeas, mostrando que o impacto em si foi muito semelhante, tanto para macho quanto para fêmea, mesmo que sutis. Ah, mas Sibeli, seu trabalho, então, seu laboratório trabalha só com fármacos? Não, a gente não trabalha só com fármacos, né? Ou os princípios ou os impactos toxicológicos dos fármacos. Nós também trabalhamos com suplementos. Suplementos que naturalmente são consumidos pelas pessoas. E um deles que a gente está trabalhando hoje em dia foi com a maca peruana, né? A gente trabalhou com a maca peruana preta, que já tem os resultados, e agora está trabalhando com a maca peruana mais consumida, junto com tríbulos terrestres, tá? Então, é um projeto de mestrado de um aluno da bioquímica. Na avaliação da maca peruana preta, a gente fez a avaliação das proles. Por quê? Porque já existem vários trabalhos falando da maca peruana sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, principalmente no masculino, né? Que é um estimulante sexual, que ajuda no vigor, que ajuda a ter força, que ajuda a ter dinâmica, né? Dos animais, das pessoas que utilizam, assim por diante. Só que, focando especificamente na prole, não se tem trabalhos. Mas por que a prole, Sibeli? Uma mulher grávida vai tomar maca durante a gestação para ter mais energia, mais vigor? Não. Às vezes a mulher demora para saber que está grávida e ela estava tomando esse suplemento porque ela está fazendo atividade física, porque ela precisa de mais vigor, de mais energia para aumentar o libido e assim por diante. Então, nesse cenário, a gente fez um experimento em que, no experimento 1, né, as fêmeas eram expostas antes da concepção e pós-concepção apenas no período de implantação, que é quando a mulher ainda não sabe que está grávida. E no experimento 2, como está aqui na figura, a gente fez a exposição pré-concepção, antes de estar grávida, durante 15 dias, e durante toda a gestação, como se fosse tomando suplemento, que melhorou e não tem estudo sobre, então deve ser seguro. E foi avaliar aí o efeito na prole de malformações, teratogenia, que era uma coisa que eu não havia mencionado antes, que era novo. Embora eu soubesse, né? Eu ainda não havia implementado e a gente foi implementar no laboratório. E as análises de malformações, a gente pode fazer várias. No laboratório, a gente faz as malformações externas, as macromalformações, que elas são observadas assim que a gente eutanasia a mãe, pega os filhotes e faz a avaliação externa deles para ver a presença de olhos, orifício bucal, nariz, patas,
rabo, o corpo como um todo, e se tem alguma malformação muito gigante. Caso não tenha, caso passe despercebido, ou não se atestou nada especificamente, não significa que está isento de malformações ainda. A gente tem as análises de malformações viscerais e esqueléticas, que foram as que foram executadas nesse projeto da MACA. Nesse cenário aqui, ó, a gente tem as análises viscerais e nesse daqui as esqueléticas, né, que a gente cora, né, e essas são fotos dos nossos animais, tá, do projeto da Manu. E aqui a gente observou que o tratamento da dose de MACA que nós utilizamos não alterou o desenvolvimento da prole, muito menos não alterou, não induziu a malformações tanto viscerais quanto esqueléticas. Então, não houve alteração na contagem de ossos, muito menos na formação dos ossos e nem dos órgãos de forma geral, mostrando uma certa segurança, que é ótimo, né? Nós consumimos esses produtos. Mas não só isso. Então, a gente trabalhou com aripiprazol, com a MACA, e a gente também trabalhou com ansiolíticos. Afinal de contas, eu trago a bagagem dos ansiolíticos, né? Da sibutramina. E agora a gente trabalhou com a combinação de ansiolíticos, porque hoje em dia já é muito comum para se tratar depressão, para se tratar outras síndromes nervosas, né? Outros problemas nervosos, é muito comum fazer a combinação de fármacos. Embora na literatura é muito raro ver experimentos de combinações de fármacos. Né? A gente vê mais experimentos de fármacos individualmente, principalmente no reprodutor. Então, o nosso foco foi trabalhar com a combinação de 2 fármacos, né? Que é a paroxetina e o clonazepam. Então, a gente combinou essas 2 terapias, né? E expôs os animais. Aqui está escrito ratos do STAR, faltou um R ali, né? Para avaliar o sistema reprodutor desses animais. E a exposição foi, de novo, de 28 dias, num tratamento subcrônico, que é de espermatocitotoxicidade. Ok? E quando a gente avaliou isso, o que a gente observou? Não alterou aqui, ó, a produção espermática. Esses animais, no tratamento combinado, né? Quando a gente faz isso, gente, a gente não vai fazer só o tratamento combinado, não, porque a gente precisa ter um controle sobre isso. Então, a gente vai ter o grupo só paroxetina, o grupo só clonazepam e o grupo combinado, para a gente avaliar tudo, né? E o controle. Quando nós fizemos essas análises, a gente observou que não houve, o foco era a qualidade espermática, então a gente olhou aqui e viu que não houve alterações na produção espermática. Então, os testículos não foram impactados, embora eu esperasse que fosse, por causa da paroxetina, que vai impactar um pouco nos receptores de serotonina. E o testículo tem receptores de serotoninérgicos e podem influenciar diretamente na espermatogênese. Então, nós esperávamos uma alteração, mas não obtivemos com as doses escolhidas. Mas, mesmo assim, quando a gente foi olhar a motilidade desses animais, eles foram alterados. Ela foi alterada. O que repercute naquilo que a gente já sabia, né? Que esses ansiolíticos, de forma geral, né? Eles impactam um pouco no sistema nervoso, em específico, do reprodutor. E isso pode causar alterações na motilidade, talvez pelo tempo de trânsito, que foi ou acelerado ou retardado. Nesse caso, a gente observou uma alteração do grupo paroxetina, que teve a motilidade diminuída, assim como o grupo combinado, que teve a presença de mais espermatozoides imóveis. Quer dizer, talvez foi o impacto mais da paroxetina, e nesse caso, o clonazepam acabou ajudando, aumentando, né, um efeito sinérgico aí, para diminuir a motilidade desses espermatozoides. E possivelmente não foi uma influência testicular, porque a gente viu que no testículo não alterou nada. Possivelmente deve ter sido uma alteração mais relacionada à atividade contrátil do epidídimo, como a gente havia discutido lá da sibutramina. Esses fármacos podem, por exemplo, porventura, ter aumentado a atividade contrátil desse epidídimo, fazendo com que o tempo de trânsito fosse mais acelerado, provocando um menor tempo de exposição desses espermatozoides no ducto epididimário e assim repercutindo na maturação espermática. Por isso que esses espermatozoides são mais imóveis do que móveis. E possivelmente a fertilidade deles está alterada. Mas a gente não chegou na parte da fertilidade ainda. Quem sabe no futuro. E por fim, a gente também já trabalhou com, né, conchas marinhas, que foi o trabalho de mestrado da Camila, que agora a gente já continua no doutorado com uma aplicação desse princípio.
Porque a Camila, né, ela veio até mim porque ela trabalhava com as conchas já, com o pó de concha marinha, né, do molusco, né, da Anomalocardia brasiliana. E esse pó de concha, ela tinha desenvolvido um produto que foi até patenteado, só que ela queria trabalhar na área da bioquímica e biologia molecular. E eu falei, por que a gente não pode testar, né? Porque as conchas marinhas são ricas em carbonato de cálcio. E existem vários suplementos aí na farmácia que são ricos em carbonato de cálcio para utilizar, para melhorar o desempenho das pessoas, melhorar um pouquinho a parte do organismo como um todo, uma ação antioxidante. Então, vamos ver se dá para usar esse suplemento feito com as próprias conchas, né? Se dá para aplicar nos animais e ver se tem um efeito benéfico. Agora é diferente. Não quero ver efeito toxicológico. Queria ver se tinha um efeito benéfico, não toxicológico. Porque aí a gente poderia utilizar esse produto para melhorar algum parâmetro no futuro, de alguma patologia no futuro. E aí, quando a Camila fez os experimentos, a gente observou aqui, ó, por exemplo, aqui eu pus só as imagens da histologia, né? Aqui especificamente das histologias de Leydig, que não teve alteração, né? Assim como na motilidade espermática, que não houve alteração, e muito menos na contagem, quer dizer, na produção de espermatozoides, que não houve alteração. Aqui eu posso mostrar a tabela para vocês, mostrando que não houve alteração na morfologia espermática, quer dizer, os espermatozoides saíram todos normais dos grupos tratados com carbonato de cálcio em diferentes doses, assim como, olha que interessante, os parâmetros de contagem espermática. Não teve aceleração de trânsito, não teve retardo de trânsito, não teve alteração na produção de espermatozoides, o que era ótimo. Não ter resultado é um resultado, principalmente nesse trabalho, porque a gente queria testar se o pó de concha poderia ser tóxico ou benéfico para o reprodutor. Se ele não... Cibele, mas aqui não teve nada muito bom, ele foi igual. Poxa, se ele foi igual, já é um ponto positivo, porque esses animais eram saudáveis. E se eu tratar com animais não saudáveis? Animais com algum tipo de patologia. Será que o carbonato de cálcio presente nesses animais não vai ajudar a reverter algum cenário não tão promissor? Isso é o que o doutorado da Camila vai trazer agora, pra gente, investigando. Então, o que nós fazemos hoje? Hoje, além desses trabalhos que foram feitos ao longo desses últimos 3, 4 anos, né? Atualmente, a gente tem experimentos com o doutorado da Joana, que é com o brexpiprazol, um outro antipsicótico, mais novo que o aripiprazol, e que está tendo vários impactos, vários efeitos na prole, ela já teve várias alterações interessantes. Com a betametasona, opa, por isso que eu contei lá do doutorado? Foi, porque eu trouxe a bagagem da betametasona do doutorado e todas as minhas dúvidas que ficaram naquela época. E agora a gente vai fazer o doutorado de sanduíche da Joana com a betametasona, exatamente com as dúvidas e as interrogações que ainda ficaram no passado. Por exemplo, a terapia pré-termo tardia com a betametasona. O que é isso, Cibele? Terapia pré-termo tardia. Hoje em dia, a medicina está aplicando betametasona não só nas mães com risco de parto prematuro. Estão aplicando em mães que não têm esse risco. Nas mães que estão com a gestação pré-termo, quer dizer, perto de nascer, mas ainda não nasceu, para evitar o risco de morbidade e mortalidade. Mas se nem sabe se isso vai acontecer, será que isso é benéfico ou não é benéfico? Sabendo dos impactos que a betametasona já tem na reprogramação fetal? Então, a Joana vai pesquisar sobre isso agora. A gente está tratando dos animais nesse momento. Além disso, como eu disse, tem o mestrado do Douglas, com tribos terrestres e a maca peruana combinado, porque a maior exposição hoje em dia são dos suplementos somatórios, né? Em fêmeas, para ver quais são os possíveis impactos que a gente vai ter. Tem o trabalho da Alice de mestrado com os fluorotaninos, que é um agente antioxidante. A gente quer determinar o quanto antioxidante pode ser os fluorotaninos para trabalhar também como um possível bioativo para evitar, mitigar efeitos no sistema reprodutor de patologias específicas, como diabetes. Aí entra também a Anomalocardia brasiliana, a Camila com as conchas e a Ana Beatriz com os músculos dos moluscos, que é famoso por ser um estimulante sexual. Então, a gente vai ver se ele é só por ser estimulante sexual, se ele pode ser um bioativo potente, um antioxidante potente, para evitar aí
ou mitigar os efeitos deletérios de certas patologias, como diabetes. E aí o doutorado da Aline agora, que vai vir com o peixe-leão e possivelmente com o cavalo marinho, como possíveis bioativos, e no caso do peixe-leão, especificamente por causa do veneno dele, a gente vai tentar trabalhar relacionado ao tempo de cicatrização e tudo mais. E também a gente tem projetos de iniciação científicas, que trabalha com vaping. Por quê? Todo mundo sabe do impacto do cigarro na reprodução, né? Que tem problemas na qualidade espermática de homens fumantes, as mulheres têm problemas em engravidar, nas mulheres gestantes é proibido fumar e tudo mais. Mas não tem muitos estudos com vape. E a gente já sabe que o vape relacionado, por exemplo, ao sistema pulmonar, ele é muito mais prejudicial do que o próprio cigarro. Então, o que será que não vai impactar na reprodução desses animais? Então, hoje em dia, nós fazemos esses trabalhos. Eu não trouxe alguns resultados porque as meninas estão trabalhando ainda, mas trouxe os do aripiprazol, do Tribulus, né, da marca preta e das conchas da Camila, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente faz e com base no histórico. Todas essas metodologias são realizadas no laboratório. E quando a gente não tem um aparelho, por exemplo, o MP100, né, para contratilidade, quem sabe um dia a gente vai ter, a gente faz em colaborações com o pessoal da UFC. Então, eu queria deixar para vocês aí uma frase muito interessante para mim, que é: se permita novos aprendizados, novas experiências, novas companhias, novos amigos, novos desafios, novas rotas, novos horizontes. A cada novidade obterás mais conhecimento e serás mais forte para enfrentar o mundo e chegar ao seu foco. Então, o que eu quis dizer é, mesmo a gente trabalhando, quando você entra no mestrado, você entra no doutorado e você vai fazer um projeto específico, parecendo que vai ser só aquilo, não é só aquilo. Se você pensar que é só aquilo, você está errado. Você já tem que pensar no que você vai utilizar daquilo para o seu futuro. Vocês acabaram de ver que tudo que eu contei do meu mestrado e do meu doutorado, as técnicas que eu aprendi e todo o conhecimento adquirido neles, eu trouxe para o laboratório. E hoje os meus alunos fazem as mesmas análises, eles realizam as mesmas técnicas, procurando outras respostas. Respostas até mais promissoras, porque na época eu fazia só toxicologia. Hoje em dia eles procuram sanar problemas, pesquisar bioativos para sanar problemas. Eu acho isso até muito mais promissor. Muito mais, hoje em dia, né? Dar mais retorno para a sociedade. Então eu acho isso muito mais impactante. Então eu queria agradecer muito ao FESA, né, que é a minha casa, que é onde eu trabalho, onde tem o laboratório, os meus alunos, ao programa, que sem eles eu não poderia fazer as pesquisas, é o programa que me acolheu, que me teve como família, e aos meus alunos. Aqui não tem a foto de todos eles, mas tem a foto da maioria deles, né, alguns até já saíram, alguns não estão na foto, como o Ernesto, o Douglas, não estão aqui, mas eu queria agradecer a todos eles, porque a força de trabalho deles, ainda mais comigo, que estou de licença maternidade, terminando agora, então são eles que trabalham. São eles que estão na bancada, são eles que fazem acontecer a pesquisa. E é assim que a gente espera que aconteça mesmo, né? Que é o pós-graduando que trabalhe na bancada. E a gente seja o orientador para orientar as rotas e as soluções. Porque se a gente precisar ir para a bancada, a coisa está feia. Mas, ao mesmo tempo, sem eles, nada aconteceria. Então, eu tenho que agradecer nominalmente a todos os meus pós-graduandos. Não tem como eu não falar deles, mas eu vou falar diretamente, né? Eu tenho que agradecer ao Douglas, a Alicia, a Ana Beatriz, a Camila, a Joana, a Aline e ao Ernesto, que são os meus 7 pós-graduandos do programa. Eu queria muito obrigada a eles e, claro, as iniciações científicas atreladas a eles, que faz todo o serviço, porque o serviço árduo do biotério, que eu nem comentei, porque eu acho que isso espantaria vocês, né? Falando, meu Deus, como esse povo trabalha gratuitamente, né? Mas tem todo um trabalho pesado que é uma sobrecarga mesmo física, além de mental, mas que sem isso as pesquisas não ocorreriam. Então, meu muito obrigada a todos que me ajudam e a audiência, né? Muito obrigada a vocês que estavam me ouvindo até agora. Muito bem, Sibeli, obrigado aí pela excelente palestra, poder ver as datas, além de outras lições extra ciência, extra assunto específico. E aí a gente abre agora para perguntas. Se alguém tiver, pode levantar a mão ou colocar no chat as perguntas que a gente pode ter pergunta à vontade, gente. Fique à vontade. Dúvidas sobre o reprodutor, dúvidas sobre os remédios que a gente testou no reprodutor, os impactos que eu não falei. Alguma curiosidade, fique à vontade. Enquanto o pessoal coloca aí, Sibeli, deixa eu só tirar uma dúvida.
Sibeli, do resultado, né, em laboratório até a sua transposição para as aplicações em humanos, né? Assim, qual a distância entre isso, né? Assim, uma vez você detectar, tal medicamento está causando isso, né? Para isso chegar a recomendações em humanos. Então, é aí que está a parte mais árdua do nosso trabalho, né? Porque quando a gente vê impactos, por exemplo, em roedores, no caso da betametasona, como que funciona? A gente tem que publicar o trabalho e da publicação a gente tem que ter uma força-tarefa em cima disso para avisar, né, os sistemas em si, a indústria farmacêutica, para que eles tenham atenção a isso. Mas, em geral, quando a gente publica os trabalhos em revistas de impacto, né, aí foge um pouquinho, não necessariamente o Qualis, mas de impacto no mundo, a gente já tem uma visão melhor. Porque quando isso acontece, eu vou dar o exemplo da sibutramina, que foi assim que ela foi proibida em muitos países. Foram por experimentos, né, em animais, em vários animais, e pela gama de publicações que aconteceram, a indústria farmacêutica deu um passo para trás e foi investigar novamente. Aí fizeram um SCOUT, um experimento muito grande com humanos relacionado a ela, e perceberam que tudo que era documentado com os modelos animais acontecia em humanos. E aí ela foi removida do mercado de vários países, né? Então, assim, fazer em modelos experimentais é árduo, é trabalhoso, e o mais difícil é fazer ele chegar na via de fato. Mas quando a gente tem resultado, é importantíssimo publicar. Não pode ficar engavetado. Porque é isso que faz a indústria farmacêutica olhar novamente para os resultados e pesquisar de novo. Porque quando a gente tem a aprovação do fármaco, não é todas as análises que são feitas. São feitas as análises pontuais mais impactantes, né? Não é tudo que é feito. Não é todas as diretrizes que são realizadas. É o mínimo necessário para ser aprovado. Senão não daria tempo. Então, o resto a gente tem que fazer. E aí, a gente publicando, a gente consegue isso. Mas, normalmente, quando se faz em modelos de roedores, não se pode diretamente falar que tem impacto humano. Mas a gente pode entender que pode haver um impacto humano. Certo, obrigado. Mais alguém gostaria de tirar uma dúvida com a professora Sibeli? Só estão agradecendo. A Luzimar está presente? Muito obrigada, Luzimar. Estão parabenizando aqui no chat a professora Luzimar. Parabéns, excelente trabalho, apresentação. A Tônia, o Carlos também elogiando. Ótimo. Também gostaria de parabenizar a Sibeli e todo o grupo. Muito obrigada. Sibeli, aí outra coisa que eu gostaria só que você frisasse novamente aí, né? É claro para todos, né? Que fazer ciência, né, de alto nível, né? Como as que você desenvolve, sozinho é complicado, né? Assim, vários dos experimentos que você fez aí, alguns experimentos, na verdade, tiveram que ser feitos em parcerias, né? Com outras instituições. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho da experiência dessas suas parcerias que você tem desenvolvido, né? Agora, uma aluna sua vai fazer o doutorado sanduíche via o programa, via a cota do programa para fazer o doutorado sanduíche. E eu aproveito o momento para frisar, né, para chamar a atenção que está aberto o PDSE agora, né? PDSE. Né? Nosso programa foi contemplado ano passado com 2 bolsas, dois alunos aqui da UERN, fora os alunos das IES, vão esse ano para o exterior, então é uma oportunidade real, né, para todos os alunos que fazem parte do programa, né, procurem a sua coordenação, porque é uma oportunidade bem importante, relevante, a gente tem essa possibilidade de enviar alunos para o exterior para desenvolver trabalhos, né, responder perguntas a mais do que a gente não conseguiu desenvolver aqui. Assim como outras parcerias que você fez, né? Então, conta um pouquinho dessa sua experiência nesse tempo. Pronto. Eu até queria comentar mesmo. Eu só não coloquei na apresentação, porque senão vai ficar muito carregado, mas vai dar tempo de falar. A gente faz várias colaborações, como eu disse, tem coisas que a gente não faz no laboratório, não tem como fazer tudo aqui ainda, a gente começou recente. Então, a gente tem primeiro colaborações pontuais. A UERN é a nossa casa, segunda casa, porque, para vocês terem uma ideia, nem Biotério tinha na UFES algum ano atrás.
Há um ano atrás a gente tinha Biotério na UFES. A gente usava o Biotério da UERN até então. Então, a gente trabalhou muito tempo usando a estrutura física da UERN. A gente tem vários experimentos que a gente precisa utilizar de maquinários e equipamentos, né, da UERN. E vários professores da UERN ajudam a gente diretamente em colaboração, principalmente o professor Rodolfo, ele está muito ligado a gente. E a gente também tem as colaborações com a UFC para usar o MP100. Agora tem as colaborações com a professora Luzimar, que salvou as minhas alunas para as análises. É uma coisa assim que eu estou muito feliz, porque a gente nunca conseguiria fazer essas análises, chegar nos extratos que as alunas vão chegar, para poder fazer os bioativos. E talvez, quem sabe, a gente ter várias patentes aqui no programa por causa disso. Não só uma, mas várias, né? Então eu tenho muita esperança com isso. E, claro, as parcerias internacionais. O meu pós-doutorado, não falei que foi, o meu doutorado, fiz um pedaço de doutorado de sanduíche, no Canadá. E nesse vínculo com o professor de lá, o professor Daniel Cyr, assim como outros pesquisadores que eu tenho vínculos, eles permaneceram um vínculo comigo. Não comigo, pesquisadora, nossa, mas comigo, a pesquisadora de um programa de pós-graduação. Então, eles esperavam eu ter orientados de pós-graduação para que eles abrissem as portas para receber meus orientados e a gente difundir pesquisa de uma maneira internacional. E o professor Daniel Cyr é o primeiro deles, né? Que é onde a gente está mandando a Joana para fazer algumas análises. Ela vai fazer tudo que a gente não faz aqui, né? E vai fazer um pouco do que a gente faz aqui, mas com muito mais rapidez. Por exemplo, ela vai fazer imuno. Mas se bem imuno, a gente faz aqui no Brasil, mas a gente, quem sabe fazer imuno, sabe que o anticorpo demora meses para chegar, se é que funciona, e quando funciona, a gente tem que ficar muito feliz, né? Lá o anticorpo chega em um dia, então ela vai poder fazer várias imunos. E aí ela vai fazer a parte toda molecular que a gente não faz aqui. Ela vai ter aprender lá a parte molecular de cultura celular, que a gente não faz aqui. E porque a parceria com o professor Daniel Cyr foi ótima para o programa, porque ele está prestes a se aposentar, mas ele ainda vai ficar alguns anos, e ele falou, foi bem claro, que ele quer ensinar as técnicas dele para a gente continuar tudo que ele sabia, tudo que ele sabe. Então, eu acho que para o programa isso é maravilhoso, porque a Joana está indo para aprender e para trazer o que ela aprender para a gente poder implementar aqui, para a gente poder fazer, né? Para o programa poder dar um salto ainda maior com a área da reprodução específica nossa. E não só isso, publicações. Para vocês terem uma ideia, eu tenho várias colaborações que eu tenho, as publicações que estão saindo, as publicações das meninas, dos projetos que foram finalizados agora, a gente está enviando, mas as meninas do laboratório, a Aline, a Joana e a Ana, acabaram de ter a sua primeira publicação de uma colaboração com o professor Daniel Cyr, que foi um artigo de revisão sistemática de nanoplásticos, que é um trabalho que a gente faz em parceria com eles de lá. Não é o nosso trabalho, na verdade é eles que pediram a nossa colaboração, por incrível que pareça, né? Então, a gente está colaborando com eles. E acabou de sair o primeiro artigo delas, desta parceria. Então, eu costumo pensar que as coisas vêm no momento certo. Os nossos trabalhos vão saindo agora, mas já veio a primeira parceria de retorno para o programa, já uma parceria internacional. Então, eu acho que isso é muito vantajoso. E aí está o PDSA aberto de novo para o pessoal se inscrever e ir, gente. Porque, olha, não tem melhor oportunidade na vida do que essa. É um amadurecimento científico e amadurecimento pessoal. Sim, maravilha. Lembrando também que, além do PDSE, que é algo mais macro, né, o programa abriu recente, está até outubro, o programa de mobilidade, que é um edital interno do PMBQPM, que financiará o deslocamento, né, de alunos por até um mês, em algum IES, em algum outro IES do programa, né? Que pode ser, seja IES nucleadora de preferência, né? Mas pode ser também associado. E Sibeli teve experiência com Lícia, né? Recente, que foi lá para o laboratório do professor Luzimar. Enfim. Tem uma dúvida aí que o Carlos Valber colocou, Sibeli, que é a respeito da marca na marca peruana que vocês usaram. Foi a versão industrial ou vocês prepararam o extrato? Então, a gente agora, Carlos, está nos bioativos das meninas, estão preparando extrato. Mas essa marca peruana foi a comercial. Eu quis utilizar a que é vendida. A gente tem um lote de compra dela, exatamente para ver o impacto que seria relacionado ao produto que o consumidor tem acesso. Não é extratos, né? É o produto em si comercial mesmo.
Mais alguém teria dúvida? Se não, até pelo avançado da hora, né? Então, a gente agradece a professora Cibele e a todos pela presença, pela brilhante palestra, pela oportunidade que nos foi dada aqui e conhecer um pouquinho do trabalho que é desenvolvido aqui em Mossoró, né? na UFES, na UERN. E era isso. Agradeço a todos e daqui a 15 dias nós teremos uma nova sessão dos Seminários Integrados. Espero ver todos novamente na próxima sessão. Um abraço a todos e até mais. Parabéns e obrigada. Obrigada, Cibele. Muito obrigada, professora Luísa. Até mais, pessoal. Boa tarde. Muitos elogios aqui no chat. Ai, que bom.